Obrigado, presidente, pela presença. Antes de começar, eu quero fazer uma breve introdução aqui sobre quem é o Marcos Pereira, com quem eu tenho a honra e o orgulho de, há 10 anos, trabalhar junto dele. Passamos por diversos desafios ao longo desse período. Marcos Pereira, ele tem 48 anos, ele é nascido no Espírito Santo, mas vive em São Paulo há 21 anos, e onde ele foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2018, uma votação expressiva. Ele foi presidente executivo, vice-presidente executivo da Record TV durante quase 10 anos, foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e é o nosso grande líder na construção do nosso partido. Tem conduzido até hoje esse trabalho. Tem apoiado todas as causas que nós temos proposto, inclusive este evento, que eu parabenizo a Fundação Republicana, na pessoa do nosso presidente Renato Junqueira. Trabalho brilhante, muito bem feito. Guto e Léo, que tiveram também um trabalho focado em desenvolver esse projeto, né, convidando inclusive o Luiz Felipe Pondé. E antes da gente começar, presidente, as perguntas, eu abro para o senhor fazer a sua saudação inicial nesse momento. Muito obrigado, Diego Polacchini. Obrigado a todos. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando presencialmente aqui, com devido distanciamento, e também virtualmente. Quero parabenizar a Fundação Republicana Brasileira, na pessoa do Renato Junqueira, presidente, até então presidente da Fundação, que hoje, né, daqui a pouco vai passar a presidência para o Rosenberg, por questões legais e estatutárias. Parabenizar também o Rosenberg, parabenizar todos os organizadores do evento. Eu tenho informações de que foi um sucesso, todas as participações até então, sucesso inclusive de audiência, de público, e isso mostra o comprometimento do nosso partido com as pautas importantes que precisam ser debatidas para o nosso Brasil. Muito obrigado. Muito bem. Realmente, aliás, presidente, é importante destacar, nós estávamos falando antes do senhor chegar, que a participação das mulheres aqui, a roda que elas fizeram de debate foi muito legal, altíssimo nível, representa exatamente todo aquele valor que o senhor sempre pregou desde o início, que a mulher ela realmente tem voz, ela tem espaço, e o Republicanos é o partido da mulher. Bom, entrando diretamente já nas perguntas, nós percebemos, presidente, nesses últimos anos, sobretudo nesses últimos 4 anos, propriamente dito, o ressurgimento da direita no Brasil, do que nós estamos chamando de direita. Depois de um longo período aí de hibernação, sobretudo diante dos governos do PSDB e do PT, que são partidos de centro-esquerda e de esquerda, e respectivamente, né? O senhor acha que essa direita, que ainda está em construção no Brasil, ela vai conseguir se firmar no país como uma alternativa permanente diante das frentes de centro e de esquerda, que elas já estão até, digamos, mais consolidadas ao longo dos anos? Diego, olha, primeiro eu acho que é importante que a sociedade brasileira aprenda e compreenda a separar o que vem a ser uma direita, essa nova direita mais extremista, do que uma direita mais equilibrada, uma direita mais conservadora. Porque houve uma confusão muito grande nesses últimos, como você mencionou, 4 anos. Essa direita que emergiu aí nos últimos 4 anos e que se consolidou, não se consolidou, mas que se firmou no poder, porque consolidação depende de um tempo mais longo, que se firmou no poder com a eleição do presidente Bolsonaro. Uma parcela dela, não toda ela, tem um quê de extremismo, e os extremismos não coadunam, não convergem com o conservadorismo. Aliás, extremismo não tem nada a ver com conservadorismo. Os conservadores clássicos, eles são mais equilibrados, eles são moderados, eles são defensores do fortalecimento das instituições, da democracia. Então, eu acho que é um momento em que, depois de um longo período
de uma centro-esquerda e esquerda dominando, governando o país. Emerge agora uma direita, um pouco mais à extrema-direita, e isso para trazer mais adiante, penso eu, daqui a pouco, daqui a alguns anos, uma direita mais ao centro, mais ao equilíbrio, mais próximo do conservadorismo clássico que surgiu na Inglaterra no século XVIII, que surgiu com grandes pensadores também nos Estados Unidos e no Velho Mundo. Muito bem. O Pondé, aliás, falou muito bem sobre isso, né? Sobre essa questão, ele enfatizou muito. E, aliás, a palavra que surgiu, né, que mais foi mencionada nesse momento foi a prudência, né? Então, os conservadores têm como característica a prudência, o refletir, né? Pensar com mais calma, com mais equilíbrio, com mais moderação e ser esse fator de equilíbrio de um processo político. E já entrando especificamente assim nas questões do partido, como foi mencionado na introdução da Ellen, nós mudamos o nome do partido, nós mudamos o manifesto em 2019, e isso tornou mais claro esse nosso pensamento, esse viés, eu vou chamar de viés ideológico, né? Já como um partido conservador, porque nós somos de fato, né, ao longo do tempo, nós nos comportamos desta forma, mas isso não estava tão claro no nosso manifesto. O senhor tem já sentido, andando pelo país, andando por São Paulo, sobretudo o seu estado, o seu domicílio eleitoral, que as pessoas passaram a se identificar mais com republicanos após essa mudança, passaram a se interessar mais por essa pauta depois dessa mudança? O senhor já percebeu isso ou não? Não tenha dúvida, nós temos visto isso não só em São Paulo, na capital, no interior de São Paulo, por onde nós temos rodado bastante, mas também em outros estados do Brasil. Faltava ao antigo PRB, hoje Republicanos, uma identidade. Nós fomos criados, nascemos no movimento em 2003, consolidado pela autorização do Tribunal Superior Eleitoral em 2005, disputamos a nossa primeira eleição em 2006, ali muito próximo ainda ao Partido dos Trabalhadores, o vice-presidente da República, nós não podemos esquecer, a história não pode ser reescrita. O vice-presidente da República, Zé Alencar, que é o fundador e também foi presidente de honra do nosso partido, era vice-presidente da República naquele governo. E nós, então, desde que assumi a presidência do partido em 2011, viemos fazendo essa mudança de conceito, de políticas, de pensamentos, de filosofia, de ideologia, culminando com esse amplo trabalho que foi feito com grupos de discussões dentro do partido, com a mudança do nome em 2019 para Republicanos e o lançamento de um verdadeiro manifesto político, com um decálogo, com 10 propostas macro, como o partido pensa a questão da família, como o partido pensa a questão da política externa, da economia, como o partido pensa educação, saúde e outros temas também de relevância como tecnologia, inovação. E nós verificamos que houve sim um grande interesse das pessoas por essa pauta, por essas pautas, aliás, por esse posicionamento mais firme do partido, até porque também, pela primeira vez, nós nos declaramos como partido de centro-direita e partido conservador, mas um partido também que busca o equilíbrio. E a sociedade brasileira, nós não podemos negar, pesquisas mostram isso. A sociedade, ela é conservadora. Aliás, o brasileiro na sua maioria, conservador, pela sua formação, inclusive, cristã, judaico-cristã. Nós não precisamos obviamente, ser cristão, não precisa ser judeu para ser conservador. Existem ateus que são conservadores. Porque o conservadorismo não está só nas questões dos costumes, mas, sobretudo, dos valores. Valores e respeitos às diferenças, respeito também às minorias, não achincalhar, não maltratar, não desprezar as pessoas. Tudo isso está dentro do caráter conservador e também ideológico que nós apregoamos desde esse manifesto aprovado em 2019 e que, obviamente, tem atraído a atenção e o interesse de muitas pessoas, não só da classe política, como também da sociedade organizada como um todo. Aliás, o senhor falou muito bem, né? Eu acompanhei durante esses 10 anos aí
todo o seu processo dentro do republicano, do PRB e republicanos. No Ministério da Indústria ali, eu participei praticamente de 100% das agendas e eu percebi com muita clareza a sua forma de conduzir. O senhor sempre foi um homem do diálogo, do equilíbrio, de buscar consensos. Eu acho que o senhor representa muito bem esse valor que nós tentamos passar para frente dentro do partido. É óbvio que conflitos políticos, eles vão existir, sobretudo quando você está disputando o poder, é normal, faz parte do processo ser situação, ser oposição, mas a gente não perde a essência. Então eu lembro, por exemplo, esse caso acho que vale a pena até mencionar, não está no nosso script, quando ele foi chamado para resolver o problema do café, né? Teve um embate entre produtores de café do país, Espírito Santo, Acre, Rondônia, porque não queriam, obviamente, que o café fosse importado de um outro país. E não entravam num consenso, chamaram quem? Marcos Pereira, para resolver o impasse do café. Aliás, era bom o senhor dar uma pincelada sobre isso, foi engraçado aquele episódio, mas demonstra esse caráter conciliador e, aliás, de resolução de problemas, né? É interessante você lembrar esse episódio. Houve um embate entre a indústria de café solúvel e os produtores de café. Eles entendiam que não havia, a indústria entendia que não havia grãos de café no Brasil para poder processar as cápsulas de café. E queriam importar do Vietnã. E os produtores diziam que não, que tinha café sim e que não poderia permitir a importação. E, paradoxalmente, eu fiquei do lado dos produtores e o ministro da Agricultura do lado da indústria. E, no final, conseguimos resolver a questão da melhor forma possível. Depois tivemos também o embate do leite, importação de leite do Uruguai. São temas interessantes que mostram que o equilíbrio, que mostra que o bom senso, o pragmatismo, a proatividade são sempre bem-vindas. Eu me lembro, Diego, você deve lembrar, porque como você mencionou, você praticamente acompanhou 100% das agendas que fizemos no Ministério. Na primeira reunião com os secretários, eu disse para eles, eu quero 3 coisas de vocês: pragmatismo, proatividade e celeridade nas decisões, porque o Brasil tem pressa. Muito bem. Tem muita história. O Guto sabe também, participou de boa parte delas, né, Guto? A gente teria história para contar aqui até o amanhecer, mas esse é um outro assunto. Antes de continuar, presidente, é possível colocar o pessoal que está acompanhando virtualmente aqui para o presidente dar um oi? É possível? Cadê? Presidente, estão acompanhando. Aí, pessoal. Cadê? Boa tarde a todos, boa tarde. Tem gente do Brasil inteiro, presidente. Estão acompanhando, ó. Que Cidade bom. Ocidental, Ceará. Espero que estejam todos gostando. Tá todo mundo gostando? Eduardo, gostaria de fazer uma menção. O presidente Marcos, o Eduardo Verrone, coordenador da subseção da FRB São Paulo, está aí também, viu? Está acompanhando. Tá lá no cantinho, lá, ó. Isso, o Eric Teixeira ali de São Paulo também. Muito bem. Matheus Braga. É isso aí. Anderson. É isso. Muito bem. Presidente, entrando mais especificamente agora num tema um pouco mais polêmico, mas não podemos deixar de mencionar, em algumas ocasiões, e a mais recente agora envolvendo um deputado que deveria lutar pela liberdade, pela democracia e não o contrário, nós vimos pessoas que se intitulam de direita, conservadores, lutando por causas estranhas ao conservadorismo, né? Como, por exemplo, reivindicando a volta da ditadura. O Pondé foi muito enfático em relação a isso. Aliás, a gente estava até comentando ali depois, né, com os vídeos que a gente já viu dele em outras ocasiões. Ele brinca, ele fala assim, você está pedindo a ditadura? Você é um idiota. Ele não tem meias palavras. Você é um idiota, né? O que o senhor atribui a esse comportamento, muitas vezes, de uma pessoa que se declara conservadora, ou que ela se declara qualquer coisa, mas os seus atos, diferente, por exemplo, do exemplo que nós demos aqui em relação ao senhor, elas agem de forma diferente daquilo que se prescreve ali, aquele viés ideológico. O senhor acha que isso aí é simplesmente falta de conhecimento ou é má fé? Eu prefiro, Diego, achar e entender que é falta de conhecimento. Eu não acredito que as pessoas
Eu prezo pelo princípio da boa-fé, eu prestigio sempre o princípio da boa-fé. Então eu prefiro não acreditar que seja má-fé, mas falta de conhecimento aos marcos teóricos sobre conservadorismos, sobre temas que trazem alusão ao que foi a ditadura, pessoas muitas das vezes que nem viveram ou que não leram a ditadura. Eu não vivi praticamente a ditadura, porque nasci em 1972, então eu ainda era muito criança, não tive participação, peguei ele já o final praticamente, quando eu era adolescente. Mas li e compreendi o que a história registrou. Então, quem viveu, quem leu, sabe que a ditadura não foi bom e não é boa em lugar nenhum onde ela existe. Se elas podem fazer esse extremismo e muitas das vezes até o exagero da crítica como foi, é porque estamos numa democracia, num estado em que você tem a livre manifestação de pensamento e que você pode expressar as suas ideias livremente. Óbvio que com limites, nenhum direito é absoluto, nenhum direito à vida é absoluto, tanto que a pessoa pode matar, desde que seja em legítima defesa. Então, é bom que se fique claro isso, de que eu acho que as pessoas não compreenderam o que é o conservadorismo, não leram o que é o conservadorismo, não tem marco teórico e por isso estão agindo com extremismo. E uma outra coisa que eu reputaria também responsável por isso é o surgimento desse fenômeno das redes sociais. As pessoas estão muito superficiais, porque a rede social ela é superficial. Ninguém se aprofunda no debate, ninguém quer ouvir, ninguém quer ler. Ela deixou de ser receptora para ser agora propagadora. Então todo mundo tem a sua verdade, todo mundo tem a sua opinião, sempre teve. Mas agora ela tem aonde externar, ela tem o seu canal, ela tem o seu veículo. E isso contamina um debate mais teórico, mais profundo, mais substancial e mais alicerçado. Portanto, eu acho que é falta de desconhecimento. Muito bem. É bom lembrar também que em 2019, antes da pandemia, o senhor foi um idealizador de um seminário que discutiu democracia, justiça e direito. E lá naquele evento nós recebemos ali juristas, advogados, ministro do STJ. Foi um debate muito rico, aliás, ele está disponível online, eu acredito que no site da Câmara tenha. Eu recomendo que vocês que tenham interesse de ver aprofundado esse debate. Foi muito bom, muito legal. Por exemplo, o Dr. Lênin Streck, aliás, escreveu um artigo maravilhoso esses dias na Conjur, né? Que estava lá, inclusive, no evento, é um dos juristas mais renomados do Brasil, tratando desse tema. O senhor foi muito enfático, fez um discurso duro ali em defesa da democracia, né, contra esses arroubos autoritários. Claro, com muita ponderação, como sempre. Focando agora especificamente no nosso partido, presidente, com a cláusula de desempenho, né, que essa que a gente chama de cláusula de barreira, vão sobrar alguns poucos partidos nas duas próximas eleições. É o que se espera, é o que os analistas, o que os presidentes de partidos, políticos, enfim, avaliam por causa dessa cláusula de desempenho. Nessa última eleição, é bom lembrar, em 2018, 14 partidos foram atingidos por essa cláusula. Destes 14, 3 já deixaram de existir, foram fundidos ou absorvidos por outros partidos. A cláusula avança na próxima eleição, ou seja, o desafio do Republicanos é grande, nós temos que continuar trabalhando e o segredo, como o senhor costuma dizer, o segredo do sucesso eleitoral é a campanha permanente. Então nós temos que continuar trabalhando diariamente, construindo o partido, focado e olhando para isso. Mas daqui 2 eleições, a previsão que alguns fazem é de que podem sobrar 8, 10 partidos. O senhor acha que nós estaremos entre esses 8, 10 partidos? Eu não tenho dúvidas que nós estaremos entre os 8 ou 10 partidos. Alguns analistas, alguns cientistas políticos acham que teremos aí 2 ou 3 partidos de esquerda, 2 de direita e o restante de centro. Nós estamos trabalhando desde que assumi a presidência nacional do extinto PRB, hoje Republicanos, com pragmatismo, com planejamento, com muita seriedade, com muito investimento para poder continuar crescendo. O Republicanos, desde sua fundação, sempre cresceu.
Aliás, agora, na eleição municipal do ano passado, foi um dos partidos que mais cresceu. Está entre os 10 maiores partidos do Brasil em número de vereadores e prefeitos. Estamos também entre os 10, salvo engano, a 8ª bancada na Câmara dos Deputados. Já tivemos neste mês de fevereiro, no início do mês, uma reunião com os presidentes estaduais para traçar os objetivos, os planos e as metas para 2022. E eu tenho muita confiança que nós vamos, em 2022, ultrapassar a cláusula de desempenho. Aliás, tem uma matéria hoje num dos jornais que li sobre os partidos que, se a eleição de vereadores fosse contado como cláusula majoritária, como cláusula de barreira, os partidos que teriam vencido e os que não teriam vencido a cláusula de desempenho. E o Republicanos está lá muito bem colocado. Nós vamos vencer sim em 2022 com muito trabalho, com muito planejamento, com muita força, com muito empenho. E em 2026, quando a cláusula atingirá os 3%, a partir de então de 2027, eu tenho certeza que nós estaremos entre esses 10 estimados partidos que sobreviverão no Brasil. Até porque temos uma liderança muito consolidada, temos um trabalho muito bem feito. A nossa fundação é uma fundação de excelência, com cursos gratuitos, vários cursos para os filiados, para os não filiados, cursos de idiomas, cursos de cidadania. É o único partido político do país que tem uma faculdade credenciada, registrada, autorizada pelo MEC, pelo Ministério da Educação, com curso de graduação em ciência política, pós-graduação em gestão pública, marketing político, direito eleitoral, direito constitucional, entre outros. Então, nós estamos preparando os nossos filiados, os nossos companheiros, os nossos deputados, vereadores, prefeitos, para que o partido seja seguramente uma das principais forças. Já é uma das principais forças do país, mas o será muito mais por conta desse trabalho de base que está sendo feito. Portanto, não tenho dúvidas que estaremos lá por conta de tudo isso, e aproveito para convidar, obviamente, as pessoas que estão nos assistindo, se há alguém que ainda não é filiado ao partido que está assistindo, que possa se filiar, aqueles que são filiados, que não fizeram ainda o seu recadastramento, que o façam, e que possa nos ajudar a construir essas bases, preparando para a eleição de 2022. Muito bem. Antes da gente ir para o encaminhamento final, eu gostaria de fazer uma pergunta. Um sonho de todo partido sério, de todo político que trabalha, que milita na política, é obviamente alcançar as posições de poder, de comando. Hoje nós temos uma força muito grande no parlamento, nos parlamentos, né? Câmaras de Deputados, assembleias, câmaras municipais. Avançamos bastante nas prefeituras esse ano. Nós vamos ter um candidato a presidente da República um dia, em algum momento? Esse é o objetivo de todo partido político que é sério e que deseja realmente debater políticas públicas com seriedade, pensando no bem comum, pensando no bem-estar da sociedade. Eu acredito que teremos sim, quando não sabemos ainda. É verdade. Temos alguma pergunta, Ellen, dos nossos internautas? Cadê o pessoal aqui na tela? Dá para colocar aqui mais uma vez? Cadê o pessoal? Aí. Temos aqui algumas pessoas de alguns estados. Tem alguma pergunta? Não? Chegou. Roberto Santana, de Minas Gerais. Qual o projeto do Republicanos para os próximos 10 anos? Presidente. O projeto é desenvolvido ano a ano, desenvolvido cada eleição, já que nós temos eleições de 2 em 2 anos. Primeiro, obviamente, continuar crescendo, aumentar a nossa bancada de deputados federais e de senadores, de deputados estaduais na próxima eleição, elegendo aí um número maior de senadores, já vista que nós só temos 2 senadores, mas eleito pelo partido somente um, e também conquistar alguns governos de estados, não está descartado. Nós trabalhamos aí para conquistarmos aí pelo menos uns 3 ou 4 governos de estados, e no futuro mais adiante, já que a pergunta é para os próximos 10 anos, obviamente o governo federal, que é a intenção de, como eu disse na pergunta anterior, de todo partido que quer e que precisa crescer e continuar debatendo o bem-estar do seu país. É importante destacar que esse trabalho depende muito de quem está lá na ponta, no município, né? Aliás, o Republicanos tem sua origem como PMR, Partido Municipalista Renovador,
somos municipalistas, entendemos que as pessoas, a primeira necessidade das pessoas é no município, portanto, temos um trabalho muito focado no desenvolvimento das cidades brasileiras. Então, esse trabalho depende essencialmente de cada um, aí na ponta, aí na sua cidade, na sua comunidade. Nós fazemos esse trabalho, ele dá muito mais trabalho, é verdade, mas é o trabalho que não se dissolve com o tempo, né, presidente? Temos mais uma pergunta aqui. É a última. Carlos Rodrigues, de Santa Catarina. Presidente, olá. Gostaria que o senhor explicasse como foi a transição do PRB para republicano. O senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas só para registrar a pergunta do Carlos Rodrigues. Nós fizemos, Carlos, um estudo. Há um movimento mundial de desgaste do nome partido político. Recentemente eu até recomendo para todos que estão nos acompanhando uma série do Netflix chamada Borgen, que fala sobre a política na Dinamarca, a primeira-ministra dinamarquesa, a primeira mulher ministra dinamarquesa. E os partidos lá parecem até que você está no Brasil. Podemos, Solidariedade, Avante, são todos nomes assim como hoje está no Brasil. E nós então entendemos que ficaria um pouco mais suave, mais leve, eliminar a palavra partido e adotar o nome apenas republicanos, com as características e os viés do republicanismo e do conservadorismo. O partido nasceu lá, como eu disse anteriormente, em 2003, sendo homologado em 2005, como PMR, você mencionou, Diego, Partido Municipalista Renovador. Por sugestão do Zé Alencar, passou a ser Partido Republicano Brasileiro, PRB, e agora Republicanos, muito mais para trazer uma oxigenação, uma renovação, e porque também pela primeira vez trouxe um manifesto político, como eu mencionei, com bastante clareza do que pensa e do que deseja e do que prega o partido. Eu acho que o grande motivador da mudança foi isso, trazer e fixar os pensamentos ideológicos e as linhas mestras que o partido defende, já que no nosso manifesto anterior era muito genérico. O manifesto político da criação do então PMR dizia mais ou menos assim: o partido é a favor da educação, mas quem é contra a educação? O partido defende a segurança pública, mas quem não defende a segurança pública? Agora nós especificamos mais detalhadamente como defendemos, por que defendemos, o que queremos, o que pensamos. Então foi muito mais nessa linha que se deu essa mudança. Muito bem, eu gostaria de aproveitar, já que nós estamos falando desse assunto, de mencionar, obviamente, todos que participaram daquele grupo de debate. O senhor determinou que nós criássemos um grupo de estudo, de discussão. O senhor disse, não vou participar para não influenciar, mas darei o voto final junto com a executiva nacional. Então, nós tínhamos no grupo o próprio Guto Ferreira, o ex-ministro Marco Jorge, hoje secretário de Fazenda lá de Roraima, o Renato Junqueira, o Mauro Silva, depois chegou o Léo Reisman, esqueci de alguém? Evandro Garla. O Evandro Garla, como é que eu posso esquecer do Evandro? Meu pai. Evandro, me desculpa, hein, pelo amor de Deus. O Leonardo Barreto participou de... Nós convidamos alguns especialistas de algumas áreas, economista, cientista político, para nos ajudar e para criar ali uma baliza. Aliás, presidente, eu vou revelar um bastidor aqui. Nós tínhamos as discussões, em alguns momentos elas iam para um calor, né? Porque é muito nosso isso, né? Mas era bom porque a gente acalorava ali e depois a gente resolvia. A gente tinha muito claro, assim, quem era mais à direita e quem era mais à esquerda. E é incrível como que tinha, né? Cada etapa. Tinha o mais à direita, depois tinha um centro-direita, depois tinha um cara no meio, um mais à centro-esquerda e o mais radical à esquerda. E a gente conseguiu trazer um equilíbrio para essa discussão. Foi muito legal. Eu acho que foi uma experiência riquíssima. Né, Guto? E, poxa, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de poder participar disso. E o senhor depois, vamos fazer a apresentação, sugestão da mudança do nome, logotipo, o próprio manifesto. Depois levamos para a Executiva Nacional. Aliás, foi um dia muito legal, porque quando nós apresentamos o nome, né? Porque nós estávamos segurando. Quando nós apresentamos o nome na tela, todo mundo bateu palma. Foi uma coisa assim bem forte, que era realmente um desejo de todo mundo, né? Então, quero deixar isso registrado e dizer que foi realmente uma experiência rica e não foi uma coisa superficial. Eu lembro muito bem que o senhor dizia, nós não vamos mudar de nome pelo simples fato de mudar de nome. Aliás, quem mudava de nome, os partidos que mudavam de nome num passado não muito distante,
mudavam porque ou estavam desgastados, ou porque tinham problemas, ou enfim, ou queriam reformular, repaginar. Não era o nosso caso. Nós estávamos em uma crescente, aliás, talvez um dos únicos partidos que cresce desde a sua fundação, mas nós ainda assim entendemos que era necessário fazer essa mudança. Então, deixo aqui registrado esse pequeno bastidor, tem muito mais história. Daria um livro, acho que a gente pode começar a pensar em escrever esse livro, né? E essa é a história do nosso partido, que muito nos orgulha. Presidente, eu quero encerrar aqui. Deixo o senhor para uma saudação final, antes da gente poder encerrar essa etapa. Muito obrigado, uma satisfação poder participar com todos vocês. Eu gostaria, Ellen, de dar uma sugestão, já que não pudemos gravar a mensagem da semana, que essa entrevista ficasse no link como a mensagem da semana e ela pudesse ser espalhada depois para o mail, para todos os filiados, até para aqueles que não puderam participar ao vivo, tenham essa entrevista e esse momento como a mensagem da semana do presidente. Nós estamos juntos, estamos trabalhando pelo Brasil. Às vezes somos mal compreendidos em certos momentos. Tivemos aí uma reclamação, uma chiadeira, Diego, nas redes sociais por conta da votação ampla do partido em favor da prisão, da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Mas foi algo feito, debatido com a bancada, foi feito com bastante prudência, com bastante racionalidade. Houve exagero de ambas as partes. Eu não elimino aqui críticas ao Supremo Tribunal Federal. Existem críticas que devem ser feitas, sim. Há, sim, uma luta grande contra a majoritária do Supremo, porque às vezes a gente aprova determinadas leis no Parlamento e o Supremo monocraticamente tira essas leis de vigência com liminares, alguns ministros. Nós vamos debater isso também no Parlamento, porque não pode haver uma sobreposição de poderes. O que tem que haver é harmonia. Eu sempre costumo dizer que quando há desarmonia, há inconstitucionalidade, porque a Constituição diz que os poderes são independentes, mas tem que ser harmônico. Se nós não fizéssemos não colocássemos um freio no exagero nas manifestações que vinham sendo feitas, das formas que vinham sendo feitas, como o faremos também agora com algumas medidas que vamos aprovar na Câmara nos próximos dias e no Senado, para também segurar um pouco o ativismo judicial, não só do Supremo, mas das Cortes Superiores, nós não poderíamos estar num estado de harmonia. E aí haveríamos uma inconstitucionalidade. Portanto, foi necessário, não foi fácil, foi cortar na própria carne. O presidente da Câmara disse recentemente que era cortar, a Câmara nessa semana acabou cortando uma perna, mas é necessário para que as instituições funcionem e que a gente possa trazer tanto o extremismo da esquerda quanto o extremismo da direita um pouco mais para o centro, porque o centro está, no centro está o equilíbrio. Portanto, fica aí essa mensagem e eu peço a confiança de todos vocês que me assistem, que me ouvem, que nós estamos aqui no calor do debate, no frigir dos ovos você tem que tomar decisões difíceis, mas tomaremos sempre pensando num bem maior, que é o bem da coletividade. Nós não vamos nos preocupar com os nossos interesses pessoais, mas com os interesses da coletividade acima de tudo. E todos os que estiverem dos lados dos extremos, seja da extrema direita, seja da extrema esquerda, contarão com o nosso apoio para poder chegar mais para o centro. Muito bem, esse esclarecimento ele é fundamental. Muita gente realmente questionou, né, a decisão. Realmente não é uma decisão fácil, mas eu tenho plena confiança na nossa bancada, na sua liderança. Eu acho que os republicanos de todo o Brasil podem confiar nesse trabalho, nessa decisão e em outras que já foram tomadas e que se mostraram acertadas e as que virão no futuro. Às vezes, se me permite, só para terminar, no momento que você toma a decisão, a pessoa que não conhece, que não está nos bastidores, que não sabe os detalhes do que está acontecendo, ela não compreende. Até porque, como eu mencionei anteriormente, o debate nas redes sociais é muito raso, é muito superficial. E não dá para você tratar de um tema de tão profundidade como esse por uma postagem no Twitter de 140 caracteres ou uma mensagem no Facebook respondendo a pessoa. Eu só peço, né, a confiança de vocês, porque como você disse, Diego, outras decisões que tomamos no passado, que aparentemente parecia que não tinha sido boa, acabou sendo boa. E o tempo será o senhor
da verdade. Muito bem. Bom, quero agradecer o presidente Marcos Pereira, deputado federal, ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, ex-ministro da Indústria, pelo tempo. Nós sabemos que a pauta da Câmara ela é intensa, ele provavelmente deve voltar agora para continuar o seu trabalho no Congresso. E agradeço a todos vocês que acompanharam de todo o Brasil esse momento e faço votos que vocês continuem acompanhando o trabalho da Fundação, os nossos cursos, palestras, tudo isso feito para que você possa se aperfeiçoar cada dia mais.